Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Galera, o vídeo de hoje é sobre corpo, alma e espírito, tá bom? Vemos esses três elementos do ser humano descrito na Bíblia, cada um com a sua funcionalidade. Eu estou explicando isso porque eu quero falar sobre depressão e um desses três caras é o principal alvo, é o principal terreno aonde essa sementinha é plantada e começa a crescer. É o terreno mais fértil, ok? Então vamos lá. Em Gênesis conseguimos ver a criação de todas as coisas através, de Deus, da sua palavra e do seu espírito, ok? Você vê que ele são três. É estranho, é difícil de entender, né? Ele são três e os três são um. No livro de João, no Evangelho de João, começa assim: no início, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra sabemos que é Jesus. Aqui atrás tem uma imagem representando, Cristo. Ele era assim? Não sei. Possivelmente, não. Possivelmente tinha características um pouco mais, traços um pouco mais fortes, talvez um pouquinho mais escuro, não sei. Ele era judeu, é só olhar para um judeu e ver mais ou menos como que é. Talvez um mestre seria dessa forma, né? Mas enfim, é apenas estereótipo, não é o que devemos nos apegar, mas sim o que ele fez, quem ele, não só quem ele foi, mas quem ele é para todo o sempre. É o Rei da Glória e é o nosso Salvador, a expressão máxima do amor, na cruz. Cordeiro, leão, né? Então, gente, Deus, depois de criar todas as coisas, tá todo o habitat para o ser humano pronto. Ele então cria o homem e a mulher, tá entendendo? Cria. E depois, em Gênesis, gente, eu não vou abrir, tá, a Bíblia, mas eu vou deixar a referência. Por quê? Porque senão o vídeo fica infinitamente longo, tá ok? Eu quero esmiuçar, eu quero tratar bastante coisa nesse vídeo. Inclusive, isso que eu tô falando aqui seria um vídeo que eu ia falar de depressão, mas ia ficar muito, muito longo. Então eu vou tratar nesse vídeo vou dar vários exemplos sobre o corpo, alma e espírito, ou pelo menos dois principais, que é em Gênesis, na criação, e o próprio Jesus Cristo, tá ok? Eu vou tentar andar em paralelo com os dois momentos, tá bom? Então, nesse momento da criação, Deus cria o homem e a mulher, e depois ele fala: façamos nós o homem conforme a nossa imagem. É o que você está vendo aqui. Imagem, tá? Externa, aparência, aquilo que você vê, aquilo que você apalpa, tá? Imagem e a nossa semelhança. Então, primeiro ele cria. Ué, mas não tá feito? Não, tá criado. Criou nele, Deus, no Espírito. Por exemplo, eu vou criar uma empresa, beleza? Suponha. O Jean tá criando uma empresa, tá tendo ideia, tá bolando. Tá, ok, vai funcionar, eu tenho um plano aqui. Eu posso até passar no papel, mas ainda não tá feita a empresa. A empresa tá criada, certo? Eu sou o criador. Criei a empresa e passei pro papel. E eu quero mais duas pessoas para
para ser donas dessa empresa comigo. 2 sócios, mais 2 sócios, vamos ser em 3, ok? Eu tô com o papel e apresento para essas 2 outras pessoas. Então eu falo, façamos nós essa empresa. E aí alguém começa a executar, alguém começa a dar dinheiro e eu dei a ideia. Tá entendendo? Então foi assim, mais ou menos, eu tô fazendo uma analogia, tá bom? Pra gente entender bem. Então Deus cria o homem, ele fez todo, ele fez com a palavra dele, que foi o arquiteto dele, falou que haja o sol, que haja a lua, que haja estrelas para iluminar essa parada toda, que haja firmamento, que haja separação entre água e águas, que haja árvore, que haja, e foi agindo, foi sendo feita com a palavra liberada. Então o homem, quando chega a vez do homem, ele fala, pera que essa parada é mais complexa, deixa eu criar, eu vou... Ok, tá, beleza, criei. Façamos nós, o homem conforme nossa imagem e semelhança, então começa a ser feito. Quem? O Senhor Deus, eu vejo como Jesus. A própria palavra, então, colocando a mão na massa. E do pó da terra formou. Lembra a palavra conforme? Formou, deu forma para aquela terra, aquele pedaço de barro, que é o que a gente é, vai voltar para lá um dia, não demora muito, é rápido, conforme a imagem, formou. Então, o Senhor Deus soprou no homem fôlego de vida. Então ele veio a ser uma alma vivente. A forma, o barro, é a carne, o corpo, aonde habita uma alma que tinha sido criada por Deus, depositada então nesse corpo e ativada pelo Espírito de Deus. Pneuma é a palavra. Fôlego da vida. Ok? Mais um pouquinho, a gente vai ver que Deus tira o homem de dentro do Éden, do jardim do Éden, e fala, não dá. O homem tá fazendo caquinha. Então, a vida do homem vai ser só de 120 dias. O homem naquela época, no Gênesis, antes de Noé, até Noé, vivia em média seus 700, 800, chegando até 1000 anos como Matusalém. Ok? Matusalém, Noé também viveu muito e essa idade foi diminuindo. Mas o comentário de Deus é: o meu espírito não estará com o homem para sempre, como era para ser na criação. E como vai ser depois lá do Apocalipse. Tá ok? Vai voltar a ser assim, o homem vai ser eterno, a alma do homem, ela é praticamente indestrutível, a alma e espírito não se corrompem, não se destrói, apenas uma forma, o próprio Deus, com um lugar preparado para aqueles injustos que vão um dia pagar pela sua injustiça. Então, o amado e a amada que está vendo o vídeo, se você acha que Deus é injusto, a justiça, o juízo dele vai vir um dia. Esse dia vai ser terrível. Esse dia vai existir. Tá bom? Ele permite que algumas coisas aconteçam. Calma. Calma que ele vai se manifestar nesse dia chamado o Dia do Senhor. Tá ok? Toda a justiça vai ser feita diante de todos os olhos, povos, línguas, nações, geração em geração. Vai ser efetuada a justiça de Deus. Por enquanto, só veja a corda que está sendo dada para as pessoas se enforcarem. Para as pessoas iníquas, para as pessoas más que acham que vão passar impune por muitos dos seus pecados,
Eu não estou dizendo pecadinho, existem pecados e pecados. Alguns vão dizer, não tem pecadinho e pecadão. De fato, você errou, né? Mas existe pecado que leva à morte, a palavra diz. Existe pecado que é maldade pura, já é um coração extremamente corrompido, que ele é mau por si, a intenção é mal, a raiz é mal e não tem jeito, é iníquo, ok? Esse dia vai chegar. Tomara que consigam se arrepender e ouvir a voz de Deus. Então, conseguindo compreender, corpo que foi formado do pó da terra é onde habita a nossa alma. E o espírito é o fôlego de vida que ativa a vida na alma, ok? E a alma é o quê? A alma é nós. Sim, propriamente dito, o Jean não só possui uma alma, o Jean é uma alma, ok? Aonde tá as nossas emoções, as nossas lembranças, os nossos sentimentos estão aqui. Agora, a reação conforme cada situação vai depender do seu estilo de vida, vai depender de quem reina sobre a sua alma. Porque a sua alma está sempre sendo senhor ou da carne ou do espírito. Você se submete ao um ou ao outro. Vamos falar de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo maior. Jesus, algumas pessoas, eu já vi em algumas religiões, vão falar o seguinte: Jesus é 100%, né, como ele veio, ele era 100% homem e 100% Deus. Nos meus cálculos, 100% é uma parte inteira. Na verdade, é uma totalidade. 100% é 100%. Mais 100% é 200%. Então fica bem confuso a gente entender dessa forma. Não, então ele era o quê? 100% homem, ok? E ele vivia 100% de uma vida espiritual. Ele era 100% homem, como nós, porém vivia 100% no espírito. Por isso, parecia que ele era o próprio Deus, mas ele orava ao Deus o Pai, porque ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder e vivia como um homem pode vir a viver se seguir os exemplos dele. Jesus não veio como um hipócrita, aonde ele chegou como o próprio Deus e sendo hipermeável de qualquer tentação, de qualquer coisa. Não, ele escolhia. No deserto, ele escolheu, ele passou fome. Jesus chorou, Jesus se compadeceu, Jesus manifestou emoções da alma. Algumas passagens Jesus pega, a Bíblia destaca essas emoções. Fala assim, Jesus então olhando para este homem se compadeceu dele e falou: seus pecados estão perdoados, levanta, anda, vai-te em paz e não peque mais. Jesus então olhando para aquela mulher se compadeceu, teve compaixão dela e expressou o amor. Vai, não peque mais, os seus pecados estão perdoados. Pela sua palavra você foi salvo. Então ele tinha empatia pelas pessoas, ele conseguia se colocar no lugar delas, né? Bom, chega um momento que Jesus expressa, que eu acho que é um dos momentos, eu acho que é o momento que ele mais difere essa questão do corpo e do espírito, e ele sendo alma. Na oração, né, pouco antes de entregar-se às autoridades como um cordeiro. A oração foi mais ou menos assim: Pai,
afasta-te de mim esse cálice. Se possível, afasta-te de mim esse cálice. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a alma está bem no meio. Ai, ai, ai. A alma está querendo concordar com a carne, falando, oh, não tem como afastar de mim o cálice, vamos ficar na moral. Mas ele fala que acima de tudo seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus está no Espírito, que está pronto. Então, carninha, só lamento é esmurrada, é moída, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, graças a Deus por isso, que ele viveu uma vida no Espírito. Foi um momento que ele mostrou que não é fácil, que não foi fácil, e ele compreende a gente. Que não foi fácil, e ele sabe que não é fácil para nós cristãos, que somos pequenos cristos, que tentamos ser. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo, para ir para o próximo, tá? Que vai falar sobre a depressão, eu quero que vocês entendessem a função da alma. Ela é o principal responsável, o principal terreno aonde vai ser implantadas sementes, e a palavra chama de dardo, tá? Que vai atingir a sua alma. Utilizando, eu ainda vou falar as causas, algumas das causas, vou dar exemplo bíblico, exemplo de homens extra-bíblicos, tá? Que foram e talvez até são homens de Deus, extremamente usados, com unção, manifestando muito poder, visível, e sofreram com a depressão. Alguns deles nem venceram, foram dessa para melhor, estão reinando, vão reinar, creio eu, com Cristo, mas partiram dessa para melhor, sem ficar 100% dessa desgraça, dessa depressão. Mas são alguns casos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante. E em nome de Jesus vai. Eu espero poder ajudar, tá bom? Por enquanto, galera, a graça e a paz do nosso Senhor. Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assina o sininho que tá em algum lugar por aqui, tá? E compartilhe esse vídeo. Amém? Shalom!